A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. A situação da saúde no Brasil, todos sabem, é um tanto complicada. Mas há algumas exceções. Na região leste, por exemplo, a situação é um pouco melhor. Na região sul, também. Aqui no Nordeste, como na Zona Norte também, a situação é calamitosa. Mas aqui também há algumas exceções. A nossa vizinha cidade de Barbalha, com pouco mais de 60 mil habitantes, possui 3 hospitais. E um deles é considerado de referência e tem prestado enormes serviços às comunidades da região sul do Ceará. Refiro-me ao Hospital São Vicente de Paula. Desde 1972 que ele vem prestando relevantes serviços. Por isso, hoje o Tribuna Livre resolveu convocar o seu administrador, Antônio Hernani de Freitas, e juntamente com ele vem também um dos médicos mais credenciados do Cariri, médico fundador do Hospital São Vicente de Paula, é o Dr. Napoleão Tavares Neves, que ainda hoje é conselheiro, além de médico, é conselheiro daquela instituição de saúde. Os senhores vão saber por que esse hospital deu tão certo na região do Cariri, ao contrário de outras instituições que não funcionaram bem e outras que até foram desativadas. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhores convidados. Prazer ter aqui, doutor Napoleão, Hernani, prazer tê-los. Luiz Carlos, certamente que quando a gente aborda o tema saúde, a tônica da crise ela vem logo, porque esse é o discurso, a saúde está em crise, a saúde está fechando, principalmente quando se trata de hospital, que a rede hospitalar do Brasil é o grande gargalo da saúde. Nós estamos assistindo aí hospitais fechando, aqui mesmo em Juazeiro do Norte, lamentavelmente, um hospital que tinha história, que tinha raízes fincadas na saúde do Cariri, de Juazeiro, fechou suas portas. Mas, felizmente, a gente tem um exemplo aqui na vizinha cidade de Barbalha, de hospital que também, a grande maioria do seu atendimento, é feita pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e está sobrevivendo. E nós vamos conversar aqui com o diretor administrativo e com um dos fundadores, que gestão é essa, o que eles fazem, se dá para tocar o barco com os recursos pequenos, porque aqui em Juazeiro, a exemplo que é mais patente, e todos sabem disso, o Hospital Santo Inácio fechou. E nós vamos conversar, falar um pouco da história, do histórico, da fundação, enfim, como é que eles conduzem esse hospital, que é referência e que tanto serve à região do Cariri. O Tribuna Livre é um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. A sua matriz fica na Rua São Pedro, em Juazeiro do Norte, mas suas filiais estão distribuídas nas cidades do Crato, Brejo Santo e também aqui em Juazeiro, na Avenida Castelo Branco, 2938A. Em 1 minuto estaremos começando o nosso debate. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Bom, como já dissemos, estamos aqui com o Dr. Napoleão Tavares Neves e o Antônio Hernani de Freitas. Vamos cumprimentar o administrador, Antônio Hernani de Freitas, já perguntando. A gente sabe, Hernani, que o Dr. Napoleão é médico fundador, desde o início do hospital que ele trabalha lá. E o amigo está lá desde quando? Boa noite. Boa noite, um prazer aqui para a gente prestar esse esclarecimento. O Dr. Napoleão está lá também no mesmo tempo que eu. Eu comecei lá em 1970,
ajudei a irmã Edeltraut levar a mala dela para o hospital. Eu morava em frente à agência e levei a mala para o hospital e no caminho já pedi o emprego. Perguntei se ela ia dirigir o hospital, então não perdi a oportunidade. Já pedi o emprego para ela e estamos lá, graças a Deus, até hoje. Comecei aguando o jardim. Mas houve uma ascensão, você não entrou como administrador, não entrou como secretário, evidentemente você teve uma escalada dentro da instituição, né? Isso, eu comecei no jardim, depois fui na tipografia e uma vez a irmã tinha muitas correspondências para responder e ela tinha muito trabalho também. Eu disse, porque a senhora não... Eu posso pedir para ajudar a senhora a ajudar a responder? Se pode, sim. Comecei fazendo as cartas, ela gostou, ficou bem direitinho. Depois me nomeou secretário executivo dela. Então tem uma história toda até chegar a esse ponto de hoje. E doutor Napoleão, boa noite, doutor. Um prazer tê-lo aqui de novo. Esse ilustre representante da medicina nordestina, médico fundador do Hospital São Vicente de Paula e um grande benemérito aqui da região do Cariri, sem dúvida. É um prazer tê-lo aqui, doutor Napoleão. Prazer todo meu. Meu caro Napoleão, faz um históricozinho aí do nosso grande Hospital São Vicente, esse que é um hospital referência na nossa região. Bom, Sua fundação, os idealizadores, quem começou a tocar esse barco aí. corria o ano já distante de 1943. O doutor Antônio Lírio Calô, parteiro de Barbalha, sentia na própria pele o desconforto de fazer partos a domicílio, sem ter um hospital, sem ter uma maternidade. Então, em benefício do seu conforto e das parturientes, ele imaginou fundar uma maternidade. E fundou inicialmente a Sociedade Pro Infância de Barbalha, Maternidade e Infância, que tinha como objetivo final fundar um hospital. Então aí começou, foi agosto de 43. Doutor Leão chegou lá na época, conseguiu a planta com o Ministério da Saúde para construir aquela maternidade idealizada por doutor Antônio Lírio Calô, e começaram a construção. De verba em verba minguada do Ministério da Saúde, chegou, depois de 25 anos, ao teto. Mas aí houve a impossibilidade de continuar, porque ninguém esperava mais de 25 anos por uma maternidade que não tinha fim. Doutor Lírio, idealista, não vacilou, entregou a direção do hospital, a paróquia, que era dirigida pelo padre Eusébio de Oliveira Lima, hoje Monsenhor, e padre Eusébio, vendo que com dinheiro do Brasil não se construiu o hospital, apelou para a Miséria, entidade dos católicos da Alemanha, e prontamente recebeu em pouco tempo 300 mil marcos. Naquele tempo, o marco valia muito mais do que o cruzeiro. Então foi fácil transferir esses marcos para o cruzeiro. Imediatamente ele começou a construção, que já estava no teto, e ele prosseguiu. Uma vez concluído, ele foi para São Paulo. Naquele tempo as coisas eram muito difíceis. Ele foi no jipe da paróquia até Salvador, pegou um avião para São Paulo e comprou todo o equipamento com o resto do dinheiro da Miséria. Veio, montou tudo, e no dia 1º de maio de 1970, dia do trabalho, o hospital foi inaugurado com uma missa celebrada por Dom Vicente de Paulo de Araújo Matos, bispo da diocese, e acolitada pelo padre Eusébio de Oliveira Lima, que era o pároco. Daí começou nova etapa do hospital, que foi o seu funcionamento. Napoleão, ele começou então como uma sociedade, era uma sociedade dos médicos de Barbalha. Não era uma sociedade filantrópica, Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Barbalha, que era filantropia. E hoje ele é o que, assim, como é, o que é que constitui assim um esboço? Hoje ele continua sendo um hospital dirigido pela Ordem Beneditina Missionária. É filantrópico? É filantrópico. É filantrópico. Filantrópico, e por incrível que pareça, vai se mantendo aberto, embora atenda
mais de 70% do SUS. Porque você é sabedor, o Hernani também, e certamente o nosso telespectador, de que as santas casas, os hospitais filantrópicos no Brasil, praticamente quase todos vivem na miséria, fechando as portas, fecha, mas não fecha. E o que é que acontece? É uma boa gestão do hospital que a gente não ouviu ainda, a gente sabe que passa por dificuldades, que quem trabalha para o Sistema Único de Saúde passa por dificuldade. Mas o que é que acontece? Qual é o remédio, a metodologia que o hospital se sobressai e está sobrevivendo, Napoleão? É um verdadeiro milagre. Eu mesmo fico sem acreditar como é. Porque se 70% dos atendimentos é do SUS, como é que sobrevive? Talvez uma boa gestão, as freiras são muito econômicas, muito trabalhadoras, seguem o lema da Ordem de São Bento, ora et labora, orando e trabalhando, e vão levando com a filantropia, com verbos conseguidos vez por outra, com certos donativos, vão conseguindo sobreviver até agora aos trancos e barrancos, porque é um hospital que tem 180 médicos no seu corpo clínico e tem 650 funcionários devidamente reconhecidos pela Previdência Social. São quantos leitos? Aproveitando aí, porque você falou... 229 leitos. 229 leitos. Tem a UTI? Tem UTI adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, oncologia, traumatologia e por aí afora. Maternidade, que é sempre um gargalo nos hospitais, e vai sobrevivendo. Ninguém sabe como, eu mesmo não sei como, pode ser que Hernando, que vive mais... saber a química, né, a fórmula para sobreviver, porque o hospital, eu gosto sempre de fazer um comparativo aqui com o nosso Hospital Santo Inácio, que você conhece bem também, a história da fundação, quem passou por lá, quais foram os médicos que passaram por lá e quais são os sócios. Apesar de receber, de também trabalhar, grande parte, maioria pelo SUS, não teve como não fechar as portas, fechou as portas, tá certo? Está fechado aí para a tristeza de todos nós. E o hospital São Vicente, que ainda tem o título de filantrópico, porque as dificuldades são muito maiores, você sabe disso, e quem é da área de saúde, Luiz Carlos sabe, que as Santa Casa e os filantrópicos, aí é que realmente sofre, que as verbas são muito mais difíceis de receber, está conseguindo sobreviver. Então, deve ter algum modelo aí de gestão diferente. Essa parte... O que você diz, Hernani, aí sobre? Bom, o governo tem um dos melhores planos de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde. O governo ele tem recursos para os hospitais. Agora é preciso que se leve a saúde a sério. Por exemplo, lá no hospital, os médicos são cobrados, os funcionários são cobrados, todas as pessoas que estão envolvidas no processo administrativo, na parte médica, todos são cobrados a fazer um trabalho de qualidade. E se você faz um projeto bem feito, vai para Brasília, se consegue todos os recursos. Então a gente tem todo um cuidado de, nesses projetos que são feitos, a gente fazer exatamente aquilo que o governo federal nos pede. E a gestão levada a sério, a coisa certa no lugar certo. O recurso chega específico, então nós temos que botar o recurso para onde ele chegou e não fazer nenhum desvio. Então nós entramos no ano de 2012, é meio incrível falar isso, nós entramos no ano de 2012 sem dívidas. Nós não temos dívidas. Nós pagamos os nossos funcionários no mês, dentro do mês. 13º foi tudo pago. Não temos dívidas com fornecedores. E temos o compromisso do atendimento sério, levado a sério, porque é uma pessoa que está ali para ser atendida. E isso foi, desde antes da própria inauguração, Barbalha sempre teve essa de levar a medicina muito a sério, com o doutor Lírio, com o doutor Leão Sampaio, com tantos outros médicos que deram esse exemplo de atendimento, como eram feitos atendimentos até nas próprias residências. Os médicos de família, Barbalha sempre teve o programa de saúde da família, sempre existiu.
eram médicos abnegados, e isso foi passado, esse legado foi deixado para os demais médicos que eram filhos, parentes desses que já passaram. Então, eles também levaram a sério. Os médicos são levados a sério naquilo que eles fazem e são também cobrados de uma certa forma, né, para que faça o hospital merecer o título que tem. Então, nós fazemos reuniões todos os meses com setores, nós fazemos reuniões com médicos, com enfermagem, nós fazemos reunião com todos os funcionários para que eles atendam bem o paciente. E o recurso, quando a instituição é levada a séria, os governos acreditam, os governos repassam esses recursos. Nós agora já estamos também tentando fazer algumas reformas, algumas ampliações, inclusive no Centro de Oncologia. E alguns recursos já estão garantidos. Então, isso para melhoria da nossa saúde em toda a região do Cariri. Ô Hernando, o doutor Napoleão falou que pelo menos 75% é do SUS. Os outros 25%, aí entram os planos de saúde e o que mais? Ainda vem algum recurso da Alemanha ou já parou aqui? Não, o recurso da Alemanha, no começo a gente recebia algum, não era assim como às vezes as pessoas acham, era muito dinheiro, não veio dinheiro assim a rodo, não. Vinham os recursos para a reforma de um ambulatório, uma pediatria, recursos dessa natureza. Mas nós temos hoje, o ano passado, nós atingimos 79% do SUS, 79%. E o restante, o senhor podia perguntar, e particulares vocês têm? Nós temos um número muito pequeno, que não representa nem 4%, né, da nossa receita. E o restante são convênios com planos de saúde e com algumas prefeituras que nos seus municípios não têm o atendimento, então eles referenciam ou então contratam os nossos serviços em Barbalha para que o habitante daquela localidade tenha o acesso àquela especialidade ou aquele exame que não tem no seu município. A tabela de procedimentos, de pagamento dos procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, tem sido a grita geral dos hospitais, dos profissionais de saúde. Sempre foi, né, Vasco? Como é possível, se aí não é a sustentação do plano de saúde, que é melhor um pouquinho, e de outras receitas, para poder cobrir essa defasagem desses pagamentos, desses procedimentos? Ou esse recurso só do SUS, com essa tabela extremamente defasada, se ela dá realmente para cobrir ou tem que botar aporte de outros recursos para poder suprir as necessidades do orçamento? Fernando? Temos, nós inclusive temos um incentivo do governo do estado, justamente para que a gente não tenha de transferir pacientes para Fortaleza. Então nós temos um recurso do governo do estado e, como eu falei, o que ultrapassa essa parte de convênios, tudo deixa um valor que dá para a gente manter. Uma coisa supre a outra. A tabela do SUS, ela é pequena, os valores são bem baixos, mas eles não atrasam. Todos os meses o município repassa os valores, eles não atrasam, nós não temos essa dificuldade. E temos uma relação muito boa com a Secretaria de Saúde do município, com o prefeito, com essas autoridades, nós temos uma boa relação. Então, a tabela do SUS, ela realmente é defasada, mas ela é garantida. Todos os meses nós temos ali, com certeza, o recurso. Ô Hernando, um hospital que contrata mais de 600 servidores, deve ter uma folha razoável de pagamento, né? A folha, ela ainda não é aquilo que a gente sonha para os nossos funcionários. Nós gostaríamos de pagar melhor, porque os funcionários são nosso ouro que tem lá dentro. Eles são muito bons e merecem muito mais, como os nossos médicos também. A folha de médicos também é bem elevada. São duas folhas
bastante elevadas. Doutor Napoleão, essa referência, essa qualidade, essa excelência da medicina na cidade de Barbalha, o senhor acha que contribuiu para a instalação da Faculdade de Medicina lá no seu município? Claro que foi o vetor principal. Quando o deputado Rommel chegou na minha casa com um fax, com um presente, disse, isso tem um retorno. Você vai fazer a história da medicina de Barbalha desde a chegada do Dr. Leão em 1922. Toda semana eu deixo um capítulo no gabinete do reitor. E assim eu fiz. Cheguei a fazer 8 capítulos, até nossos dias, até a inauguração do hospital. Ele ia deixando no gabinete do reitor, quando o reitor decidiu interiorizar o ensino médico, virou-se logo para Barbalha, porque já tinha todo esse lastro de conhecimento sobre a medicina de Barbalha. Sabendo, inclusive, que Barbalha era do Triângulo Crajubá, quer dizer, era quase uma cidade só, Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, localizaram lá, e está dando muito certo, e o Centro de Melhoramento de Barbalha, que foi a mola propulsora do seu progresso, entregou de mão beijada aquele portentoso prédio do Colégio Santo Antônio à Universidade Federal do Ceará. Então, foi um prêmio aquilo. Um prédio muito bonito, muito amplo, que dá uma visibilidade intensa à Faculdade de Medicina, que vai funcionando muito bem e que tem possibilitado a estudantes pobres de Barbalha que não tinham condições de estudar fora, serem médicos hoje. Ô Hernândio, uma curiosidade ainda com relação a essa questão de orçamento, de receita, que eu não me convenço como é que se fecha um hospital. Eu quero bater bem nessa tecla para que o nosso telespectador entenda por que é que o nosso Santo Inácio foi fechado. Vocês já têm um atendimento lá em torno de 70% de SUS, né? Segundo o doutor Napoleão e você, 70% de SUS. Isso representa, esse valor representa o aporte da prefeitura local e das referências de outros municípios feitos para lá, ou esse aporte desse recurso de 70% é só do recurso do município? Os 70%, o SUS ele paga tudo que a gente atende. Tudo que atende, inclusive até por via administrativa. Ultrapassa tantas AIHs, a autorização de internação hospitalar. Então a gente recorre e eles pagam esse valor. Agora, uma coisa eu preciso deixar claro. A tabela de preços das prefeituras, que a gente faz que a prefeitura faz a referência, ela é uma tabela melhor do que a tabela do SUS. Então, certo. Aí tem uma diferença. As prefeituras não pagam a gente o valor da tabela do SUS, ela paga um valor melhorado. A referência de outro município para lá é o valor melhor. É um valor melhor, perfeitamente. Tudo bem. Bom, depois do nosso intervalo, nós vamos discutir ainda essa questão do SUS, porque ultimamente falou-se muito na ampliação da participação da União nos programas de saúde, do Ministério da Saúde, porque foi descoberto que o Brasil gasta em torno só de 7% do PIB brasileiro na saúde, e isso é muito pouco, considerando que outros países aqui mesmo, da América do Sul, investem muito mais na saúde. Mas a gente volta dentro de 2 minutos para continuar com este debate. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida.
Tá precisando de bolsa, mala, mochila? Venha para Nordestão Bolsas. Aqui você encontra ainda pastas a partir de R$ 39,99. Sacolas de viagens a partir de R$ 21,99. E as melhores opções em bolsas a partir de R$ 19,90. Acessórios em couros e muito mais. Venha conferir os melhores preços em produtos de qualidade. Nordestão Bolsas, a sua loja de bagagens. Rua São Paulo, 1111. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. Você pode ganhar com apenas R$ 3 no Cariri da Sorte-Cap. Primeiro sorteio, R$ 3.000. Segundo sorteio, uma moto Honda Pop 0 km. Terceiro sorteio, uma moto Honda Fan 0 km. Quarto sorteio, um Palio 2012 0 km. E mais 10 sorteios de R$ 400 na Rodada da Sorte. Alô, amigos! A partir de segunda-feira, dia 30, estaremos juntos todas as manhãs, de 7h30 às 7h40, com o programa Momento de Reflexão, uma mensagem de meditação para o seu dia. Nos encontraremos. Até lá! Momento de Reflexão. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos enfocando o Hospital São Vicente de Paula, aqui representado pelo seu administrador Antônio Hernando de Freitas e pelo um dos seus mais antigos médicos, Dr. Napoleão Tavares Neves. E aí, Vasco, você conseguiu entender a dinâmica da coisa? Eu estou ainda sem conseguir entender o seguinte, vou passar aqui para o senhor e para o telespectador. O Hospital Santo Inácio recebia alguns recursos para manter-se aberto e atender a demanda daqueles que o procuravam. O hospital fechou, tá certo? Esse pessoal está sendo atendido em Barbalha, no São Vicente, Hernani? Porque se tinha necessidade do hospital estar aberto e fechou, algum lugar deveria estar de portas abertas para atender esse pessoal que o procurava o Santo Inácio. Porque o recurso existe para isso, para esse atendimento. Aí o hospital está fechado, não sei aonde esse pessoal está sendo atendido e nem também para onde está indo o recurso. Aí eu queria perguntar aqui ao Hernani se o município daqui fez alguma referência com o Hospital São Vicente para que ficasse atendendo lá esse pessoal daqui. Hernani. Ele fez uma referência para o hospital, mas não para atender toda a demanda de Juazeiro. Eu não posso lhe precisar aqui quais foram as especialidades, mas que esse recurso que era colocado no Hospital Santo Inácio, ele, com certeza, ele não foi lá para o nosso hospital. Algumas referências a Secretaria de Saúde fez para o nosso hospital, mas esse recurso eu não tenho como dizer para onde foi. E o pessoal, ninguém sabe também onde está sendo atendido, né? Exatamente. Doutor Napoleão, o senhor que tem uma fase muito elástica de trabalho na medicina, como é que o senhor vê essa questão, essa discussão dos recursos da saúde? 7% do PIB, chegaram a criar uma CPMF, depois foi extinta a CPMF, queriam criar outra, não deixaram, e agora falou-se no aumento e parece que a presidente Dilma Rousseff está acenando possivelmente com mais 1%, né? Se outros países chegam a investir até 15%, por que o Brasil investe tão pouco em saúde? É um verdadeiro mistério. Ninguém sabe como nem porquê. Agora, quanto à demanda do Santo Inácio, eu tenho a impressão que parte dela está sendo atendida no Hospital Regional do Cariri. É o que eu sei. Lá para Barbalha vão alguns, não vai tudo. E os que chegam lá são atendidos, como só ia acontecer em todo o hospital filantrópico, sobretudo dirigido por religiosas, que não aceitam que ninguém deixe de ser atendido. Então, é assim que vai se caminhando.
eu fico às vezes me perguntando como é que se mantém com esse padrão um hospital que tem 229 leitos, que tem 13 mil metros quadrados de área coberta e que tem 180 médicos no seu corpo clínico e 650 funcionários. É um verdadeiro mistério, certamente nascido de um bom gerenciamento, dirigido por freiras, por mulheres que são muito mais organizadas, que não pensam em investir em outra coisa a não ser no próprio hospital. Tudo que recebem reinvestem no próprio hospital, em melhorias, em construção. O Hospital São Vicente vive em constante remodelação, reconstruções de pavilhões, de muita coisa lá dentro, vive sendo remoçado, como se diz, renovado. Então, eu acho que tudo isso é o bom gerenciamento e, sobretudo, a organização de uma sociedade como a São Vicente de Paulo, dirigida pela Ordem Beneditina, que é uma ordem de grande respeitabilidade em todo o mundo, desde da Alemanha até Olinda, onde fica o priorado ao qual está sujeito o Hospital São Vicente de Paulo. Quando o senhor elogia essas pessoas, exalta o trabalho dessas pessoas, o faz com muita propriedade. Mas nós sabemos também que o senhor tem uma participação enorme nesse hospital, inclusive mora ao lado do hospital. E certa vez o senhor até me disse, num bate-papo lá na sua residência, apontando para o hospital, essa aí é a minha outra casa. Quer dizer, o senhor mora ao lado do hospital e trabalha no hospital e assim tem vivido muitos anos. Exatamente. Eu costumo dizer que o Hospital São Vicente é a minha casa fora de casa, porque eu só faço atravessar a rua e entro lá. Trabalho lá diariamente, claro que eu sei fazer autocrítica, eu sou um médico superado, 53 anos de medicina, 81 de vida, claro que eu não sou mais um médico de fazer internamentos, de fazer hospitalizações, não, eu sei fazer autocrítica e fujo disso. Agora eu vou lá diariamente fazer o meu ambulatório, bastante movimentado, e eu faço ali por idealismo. Não sei se ganho, não sei quanto ganho, o fato é que eu vou lá diariamente, de 8 às 13 horas, de 8 às 12, de acordo com a clientela. E atendo da maneira mais humana possível, ouvindo o paciente, prestando atenção às suas queixas e procurando solucionar até certo ponto, funcionando até como um médico generalista. Aquilo que eu não sei, imediatamente passo para os especialistas que estão a meu lado. Meu caro Napoleão, pela sua história, pelo seu histórico, queria que você desse aqui um depoimento da seguinte ordem. Você tem, durante a sua trajetória como médico, como benfeitor do Cariri, como uma pessoa que quer bem essa região, lutado pela melhoria das condições de atendimento e de saúde. Esse lenga-lenga de saúde ruim, saúde pública ruim, ele tem piorado porque o discurso é fácil. Em eleições, a prioridade para a educação e para a saúde, esse é o lenga-lenga e o tema das discussões. E, na verdade, lá na ponta, a gente assiste o sofrimento da população, com atendimento sem qualidade, com falta de leitos, de UTI, as pessoas que não são atendidas em função da demanda grande, da oferta pequena. Isso tem piorado ao longo do tempo, ou você escuta isso e assiste isso ao longo dessa sua trajetória de vida na medicina? Eu acho que tem piorado, porque a explosão demográfica é uma realidade, sobretudo no Cariri. A média de vida do brasileiro subiu muito, a mortalidade neonatal caiu muito. Então, há uma população ascendente no seu crescimento. E, claro, que a saúde tem que acompanhar esse crescimento. Se não acompanhar, virão, então, as queixas, como estão surgindo. O fato é que a gente sente que o pobre sempre sofre nessas crises. Roda tudo por todo canto, quebra na cabeça do pobre. E por isso é que no meu consultório, lá no ambulatório do São Vicente, o pobre tem vez, porque pelo menos é atendido com humanidade,
com verdadeiro humanitarismo. Não que eu seja um benemérito, mas sou um cumpridor do meu dever e vou lá diariamente e atendo da melhor maneira possível e o povo sai satisfeito. Ô, Hernani, o Neto lá do bairro José Geraldo da Cruz faz uma observação. Parabeniza o seu trabalho à frente do Hospital São Vicente de Paula e faz uma comparação aqui com o nosso Santo Inácio, que acaba de fechar. Ele acha que há uma grande diferença, que enquanto lá há irmãs que são dedicadíssimas, como disse o doutor Napoleão, aqui o hospital pertencia a capitalistas, a empreendedores, quer dizer, segundo o pensamento dele, evidentemente havia aqui muito mais interesse no lucro, quer dizer, aqui a medicina era feita de forma capitalista, pensando no lucro. É o que não acontece lá no São Vicente de Paula. Não, nós agradeço ao Neto a observação, mas o nosso hospital sempre, como o doutor Napoleão já falou, tudo que se recebe é investido no hospital. Os seus diretores não são remunerados pela função, né? A direção do hospital, todos os recursos que chegam, aquilo que eu falei no começo, são empregados na própria instituição. Então, nós não temos interesse em capitalizar o negócio, de forma nenhuma, até porque é uma instituição filantrópica e nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Eu queria também colocar aqui em discussão essa questão da violência social. O Brasil todo está invadido pela grande violência social. Vocês têm um serviço de traumatologia no hospital, que atende traumas e tal. Essa incidência de traumas, ela tem, de certa forma, influenciado no atendimento dos serviços de saúde, de outros serviços da saúde em Barbalha, ou essa demanda não é tão grande também lá? Porque nós trouxemos outro dia aqui um companheiro, que é médico também lá em Barbalha, mas que faz a parte de cabeça, de trauma de cabeça, e ele nos deixou aqui, o nosso telespectador, extremamente assustado com o número de traumas por acidente lá. Lá no São Vicente é da mesma forma? Da mesma forma, só que lá, sendo trauma cefálico, o São Vicente não faz, encaminha para o Santo Antônio, que tem um serviço de cirurgia traumatológica de cabeça. E no São Vicente ficam aqueles casos de fraturas, outras de membros e tudo mais. Cabeça vai direto para o Santo Antônio. E por isso é que aparece sempre Barbalha com campeã do Cariri de acidentes de trânsito. Quando não é, apenas ela recebe acidentes de Iguatu para cá. Vai tudo para o Hospital Santo Antônio, que é um hospital referenciado para trauma de cabeça. E é grande o número, Hernani? O número é grande. É grande, é assustador. Ocupa leito, ocupa UTI. É assustador. É assustador. É assustador, porque as pessoas, eles não têm a educação do trânsito. Então, hoje, a gente tem de ter cuidado por a gente e pelos outros. Até a gente que vai na rua está sujeito a um acidente de moto sem andar na moto. Então, é assustador, tanto no Santo Antônio como no São Vicente de Paulo. O volume é muito grande, né? Isso causa um transtorno também, porque quando chega um acidentado de moto, é uma situação incrível, como a família, as outras pessoas chegam e causa um certo tumulto, né? Ocupa leitos. No nosso caso, demora é maior também no leito, também, né? Nós não temos UTI para isso, porque tem o Hospital Santo Antônio, mas a nossa traumatologia, o maior número de casos é de acidente de motos. Incrível isso. Aliás, ontem o Fantástico mostrou uma reportagem bem interessante, né? Nas praias, o aluguel de jet skis, de outros equipamentos, e a maneira como o brasileiro gosta de um jeitinho safado e irresponsável de fazer as coisas, cortando o caminho pelas veredas, quebrando quinas, e no fim, para ele, está tudo legal. E isso acontece também aqui no trânsito de Juazeiro. Nós fizemos uma reportagem a semana passada com o representante aqui do Demutran,
E ele falou exatamente isso. Cada vez que arma uma blitz aí, pega 400, 500 motos, todos ou sem documento, sem emplacamento, entendeu? Não habilitado, sem capacete. É um trauma para o Detran. E o Demutran, essa enorme frota de motos e a maioria, não digo a maioria, mas uma grande quantidade ainda anormal. Luiz Carlos, inclusive hoje eu vou dar um testemunho aqui no meu consultório, que não tem nada a ver com trauma de acidente. Eu vou fazendo uma consulta oftalmológica, rapaz de 24 anos, aí na identificação perguntei qual era a profissão dele. Ele disse, doutor, estou encostado. Eu digo, encostado? Por que você é tão novo? Aí ele levantou a perna da calça assim e mostrou, estava com a perna, com a prótese que tinha sido amputada a perna. Eu digo, e o que foi que houve? Ele disse, foi um acidente de moto. Para você ver, porque pega mais exatamente essa faixa etária, a faixa da produtividade, do jovem, que são mais acometidos até pelos arroubos, né, da juventude também. Isso. E tudo mais. Mas vocês sofrem desse mal também lá, né? Claro, da questão dos traumas e tal. E aqui é bom lembrar o que João Cláudio Moreno, aquele cômico do Piauí, disse. Toda vez que chega no Cariri, que entra numa UTI de um hospital, encontra 10 clientes com a cabeça amarrada com gás. Aí ele disse, 9 foi acidente de moto e 1 foi briga por causa de moto. Então a moto está centralizando tudo. É verdade. Eu não sei se o doutor Napoleão viu isso alguma vez na literatura aí sobre o Juazeiro e o Padre Cícero. Dizem alguns antigos que o Padre Cícero previu que nós não teríamos aqui uma praga enorme, né, de gafanhotos. E alguns ficaram esperando essa praga e os gafanhotos nunca chegaram. Agora, com essa incidência enorme de acidentes de moto, alguém já insinuou, olha só qual era a praga dos gafanhotos. São esses aí, os gafanhotos que o Padre Cícero falava, né? Pois não, gafanhotos metálicos, né? É verdade. Mas uma outra curiosidade, acho que o nosso telespectador também, nós falamos agora aqui da parte de trauma. E vocês têm lá as mais diversas especialidades de atendimento. Qual é a especialidade ou a casuística maior de atendimento lá, qual é a área? Napoleão ou Hernando pode responder, qualquer um. Hernando pode responder melhor. Hoje o maior índice de atendimento por incrível que pareça, acidente de moto. Na traumatologia. Exatamente, né? Traumatologia. São mais os acidentes. E as urgências que chegam, principalmente em final de semana, são essas, mas também aparecem tiros, facadas, essas coisas. Mas o número bem maior mesmo é de acidente de moto. É o campeão. O Lúcio Maia, do bairro São Miguel, ainda não tem certeza do fechamento do Santo Inácio. Por isso que eu gostaria de saber se o Hospital Santo Inácio não estabelece nenhum tipo de atendimento. O rapaz ainda não sabe, Vasco, que o hospital fechou mesmo. E o pior de tudo, como é o Lúcio Maia. Lúcio, o pior de tudo, Lúcio, é que o hospital fechou e ninguém levantou a voz em defesa desse hospital. Nem os próprios sócios. Aí, entendo até que parece que eles acharam que foi bom, porque eu não vi nenhuma manifestação, nem do povo, nem dos sócios, nem da classe política, de ninguém. Esse hospital é um patrimônio da cidade, que tinha uma história fincada aqui, e que por lá passaram quantos que pontificaram na política mesmo. Nós não assistimos, Luiz Carlos, nenhuma manifestação de repúdio, de apoio, de encorajamento, de luta, no sentido de não fechar o hospital. Que prejuízo não deu o fechamento desse hospital para a região do Cariri? Então a gente tem a lamentar. E você vê que tanto foi negligenciado isso, que até o nosso próprio telespectador Lúcio nem sabe se realmente o hospital está fechado. O Cícero Fernandes reconhece que Barbalha está bem à frente, não só de Juazeiro, mas de outros municípios, porque conta hoje realmente com um setor de saúde muito bem organizado e da melhor qualidade. Acha que Juazeiro ainda tem que avançar muito e ignora também o fechamento do Santo Inácio. Nós estamos retrocedendo, né?
Os nossos estudantes de medicina, Napoleão, não sei se você sabe, eles estão se deslocando daqui para Brejo Santo para ter aulas práticas lá no Hospital de Brejo Santo, para você ver que retrocesso nós tivemos com o fechamento do hospital. E a propósito dessas aulas dos alunos da faculdade, foi inclusive um problema seríssimo que nós abordamos aqui com a diretora da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, e nós até interrogamos por que aquela instituição não cedeu pelo menos aquela parte edificada central para a faculdade. Como isso não foi feito, a própria faculdade está cuidando de construir as suas clínicas, né, os seus laboratórios e tudo mais, para ficar independente. Mas é uma questão que deve ser discutida aqui, a gente pode até futuramente colocar num programa aqui, isso naturalmente se os sócios tiverem a boa vontade de, via o nosso programa, dar alguma explicação. Dizer ao povo de Juazeiro e da região do Cariri por que eles não se mobilizaram, se são todos pessoas notáveis, né, políticos, empresários, pessoas de grande poder aquisitivo, que tinham possibilidade, evidentemente, de manter esse hospital, fazer alguma mudança aí, adequar alguma coisa e não permitir o fechamento, porque vai ser um trauma na história de Juazeiro esse fechamento do Hospital Santo Inácio. Mas a gente quer agradecer aos dois convidados de Barbalha que vieram aqui dar essas explicações. A irmã está viajando, não é, Hernando? A irmã Rosa Maria está em São Paulo. Está de férias ou está a serviço? Ela foi de férias junto com a sua família. De 2 em 2 anos ela se ausenta um pouco para readquirir novas forças, merecidamente. Quantas irmãs já passaram pela administração do hospital? Ela é a segunda ou terceira? A segunda. É a primeira segunda, né? foi a irmã Edeltraut, que se encontra aqui em Barbalha e visita os pacientes. E a segunda, a irmã Rosa Maria, que continua como diretora executiva. Eu queria, nós estamos no finalzinho, mas ainda tem um tempinho, dá para que vocês fizessem assim, nós fizemos aqui, falamos sobre o Hospital São Vicente, e vocês que vivem o dia a dia do hospital, eu queria que vocês fizessem assim, de certa forma, um desejo, o que é que vocês acham que para que ele realmente se torne um hospital de referência na região, se consolide como um hospital de referência na região sul do estado do Ceará, o que é que precisa ainda? Na sua visão, Napoleão? Assim, bem... Bom, eu acho que ele está no máximo, porque inclusive nós temos a única oncologia da metade sul do Ceará. Então, são aproximadamente 203 municípios de todo o Nordeste que mandam pacientes oncológicos para Barbalha. Você chegando no consultório do Centro de Oncologia, você fica abismado com a quantidade de gente sentada esperando atendimento. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e etc. Então, eu acho que o hospital já cresceu muito, já está atendendo muita gente e talvez não possa nem passar desse limite aí, porque a oncologia foi construída no governo Tasso Gereissati, que mensalmente disponibilizava R$100 mil para a irmã Edeltraut construir aquele monumento que é o Centro de Oncologia. 4 andares, todo bem construído, cada corredor daquele tem 80 metros de comprimento, e ali funciona muita coisa, sala de cirurgia, UTI neonatal, UTI pediátrica, pediatria, maternidade, embaixo laboratórios e ambulatórios. Então muita coisa para aquilo acolá. E a parte antiga, que é ligada à oncologia através daquela passarela, que não é uma passarela para fazer graça, não, aquilo foi exigência do Ministério da Saúde, que não queria credenciar 2 hospitais ou 2 serviços separados por uma rua, tinha que ser uma rua, um bloco só. Foi feita aquela passarela para que chegasse aquela exigência do Ministério da Saúde. E eu acho que crescer mais do que aquilo, talvez não possa mais. São 13 mil metros quadrados de área coberta. Então, eu acho que nós chegamos já ao apogeu.
a menos que seja reconstruído, construído mais alguma coisa lá no interior do hospital. Mas o São Vicente de Paulo realmente já está num nível elevadíssimo, está à frente, né? É um hospital para o futuro. E nós ficamos muito felizes em ter feito esse programa com esses dois convidados e vamos ter que convidar o pessoal do Santo Inácio para se justificar, porque o João Elias parabeniza o programa Tribuna Livre pela presença do Dr. Napoleão, o Cássio de Souza da Lagoa Seca se refere também ao Hospital Santo Inácio, não entende o fechamento do Santo Inácio e aconselha a gente convidar realmente os seus representantes para justificar esse fechamento. Humberto Cabral, lá da cidade de Crato, o memorialista Humberto Cabral, parabeniza a participação do Dr. Napoleão e do Hernani neste ótimo programa Tribuna Livre. A Roberta do Novo Juazeiro gostaria de saber se o Hospital Santo Inácio vai voltar a funcionar. Já dissemos que não, mas agora estamos aventando a possibilidade. Comprar, né, Luiz Carlos? Estamos aventando agora a possibilidade de chamar aqui os seus representantes para falar desse hospital, do futuro do prédio em si, né? Porque o hospital fechou mesmo. E, juntamente com o Dr. Napoleão e o Hernani, também era para ser convidado um membro da prefeitura para comentar também sobre o Hospital Santo Inácio. Olha aí, as sugestões é que a gente esclareça, convide esses diretores para esclarecer o fechamento. Todo mundo sentiu isso. Barbalha está muito bem e Juazeiro nem tanto. Doutor Napoleão, muito obrigado, boa noite, foi um prazer tê-lo aqui de novo. Eu é que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de dizer alguma coisa sobre um hospital que é praticamente o desdobramento da minha vida. Agora, devo dizer que sou sócio do Santo Inácio, sócio miado, como diz o sertanejo, lá na ponta, e que vi com muita tristeza o seu fechamento, até porque a primeira cirurgia feita no Santo Inácio foi por Dr. Mauro Sampaio, em 1969. Não é brincadeira de lá para cá. E não teve outra alternativa. O hospital está exposto à venda, mas como eu sou sócio de ponta abaixo, eu não devo opinar sobre isso, a não ser os sócios mais aquinhoados com cotas, que são Dr. Hugo Santana, Dr. Manuel Salviano, Dr. Mauro Sampaio, e aí a coisa vai descendo até chegar em mim, que sou o último dos sócios de lá. Muito obrigado. Hernani, foi um prazer enorme tê-lo aqui, as suas explicações, as suas informações foram muito importantes para os nossos telespectadores. Nós agradecemos. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, agradecendo aí a todos. Boa noite. Meu caro telespectador, quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Tribuna Livre. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.